Preciso de ajuda. Histórias que podem mudar sua vida. Psicografado pela médium Célia Xavier Camargo, ditado por Eduardo. Sinopse: Por que certas pessoas desenvolvem a ideia do suicídio? O que as leva a um profundo desinteresse pela existência, que não vislumbrar outra saída senão a fuga aos compromissos assumidos? O que há por detrás desse insano propósito, nem sempre visível aos olhos humanos? O que pode ser feito para ajudá-las? Preocupados com essas questões, um grupo de jovens domiciliados na cidade espiritual Céu Azul se propôs a trabalhar ativamente no auxílio a irmãos encarnados com tendências à autodestruição. O livro, emocionante relato de Eduardo, reúne casos verídicos ocorridos em várias localidades e com pessoas de diferentes classes sociais. Preciso de ajuda. Traduz com fidelidade, em linguagem acessível, os dramas vivenciados por almas em desalinho, mostrando o trabalho dos benfeitores espirituais, desde a investigação da origem dos problemas até a aplicação da terapêutica adequada. A narrativa constitui, enfim, um estudo de casos que emociona, instrui e consola, revelando, ao mesmo tempo, que jamais ficamos desamparados pela misericórdia divina, graças à ação nobilitante de seus mensageiros e de parentes e amigos que, da espiritualidade, se preocupam conosco. Capítulo 1. Diretrizes novas. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Um dos espetáculos mais tristes que me foi dado contemplar aqui na espiritualidade diz respeito aos suicidas. Os que desertam da vida física, incapazes de suportar o peso dos problemas e das dificuldades que surgem em suas trajetórias, optando pelo aniquilamento do corpo material. Quaisquer motivos que os tenham levado ao ato extremo, não apenas aqueles que executam ato deliberado e consciente, mas também os que, pelas suas condutas, deslizam inconscientemente para a autodestruição. Todos merecem a nossa piedade. Certa ocasião, após assistirmos a uma palestra, A Necessidade de Valorização da Vida, proferida por Ivan de Albuquerque, um jovem e ilustre visitante, conversávamos na varanda de nossa casa em Céu Azul, tecendo considerações sobre o tema. Estavam presentes vários jovens da nossa turma, bem como alguns de outros abrigos, além do nosso orientador, que nos dava o prazer da visita. Externei o desejo de aprofundar-me no assunto, buscando estudar mais para ajudar a todos esses infelizes. Nosso instrutor, gentilmente, ofereceu-se para encaminhar-me a um grupo de apoio que atuava nessa área. Agarrei a oportunidade com muita satisfação, antevendo aprendizado importante e outras responsabilidades que viriam enriquecer-me o íntimo com novos valores. Dois outros companheiros da turma, com quem temos muitas afinidades, Marcelo e César Augusto, presentes naquela reunião, também demonstraram interesse pelo estudo e, assim, combinamos nos encontrar no dia seguinte, quando Eusébio, nosso orientador à época, nos conduziria ao local onde se reunia o grupo de ajuda aos suicidas. Agradecemos comovidos ao bondoso amigo que, mais uma vez, nos satisfazia os anseios de crescimento interior. Sem contar que a ocasião era propícia, pois concluíramos um curso naqueles dias e poderíamos dispor de algumas horas de folga, sem prejuízo das nossas atividades normais. No horário aprazado, dirigimos-nos com Eusébio até o local determinado. Um homem de idade indefinida, ora aparentava ter cerca de 50 anos, ora parecia um jovem de 20. Sério e ao mesmo tempo afável, recebeu-nos. De estatura elevada, cabelos castanhos, curtos e lisos,
um tanto grisalhos nas têmporas, fisionomia atraente e enérgica, olhos firmes e serenos, logo conquistou nossa simpatia. Nosso orientador cumprimentou-o com familiaridade, trocando algumas palavras gentis. Em seguida, apresentando-nos com gesto carinhoso, Eusébio explicou: Galeno, aqui estão os rapazes sobre os quais lhe falei: Marcelo, César Augusto e Eduardo. São meus amigos e pretendem ser aprendizes e colaboradores sob sua tutela. Abrindo largo sorriso, dirigiu-nos palavras calorosas. Sejam bem-vindos. Com que então desejam trabalhar conosco? Escolheram o momento certo, porque estamos iniciando um novo grupo e fico muito satisfeito pela demonstração de interesse e boa vontade de vocês. Existe muito por fazer e nos faltam auxiliares nessa área. Como afirmou Jesus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Externei os nossos agradecimentos falando pelo grupo. Somos profundamente gratos pela nova oportunidade de serviço que nos concede, irmão Galeno, e procuraremos ser dignos dessa confiança, esforçando-nos para realizar o melhor ao nosso alcance. Não tenho dúvidas a esse respeito. Venham, vou apresentá-los aos outros membros do grupo. Antes, porém, de passarmos para outra sala, dirigiu-se para Eusébio, considerando: Fique tranquilo, eles estarão bem. Sei disso e lhe agradeço, Galeno. Vou deixá-los agora para que possam iniciar as atividades. Também tenho compromissos importantes e inadiáveis que me aguardam. Conte comigo para o que precisar. Estarei a seu dispor. Após as despedidas, Galeno conduziu-nos para uma sala de reunião ampla e arejada, apresentando-nos aos jovens que ali já se encontravam. Estes são os outros membros do nosso grupo. Conforme ia dizendo nossos nomes, os presentes sorriam e externavam votos de boas-vindas. Logo após nos entregarmos ao grupo, disposto em círculo, cada um deles, a seu turno, se apresentou. Eram 6: Virgínia, Ricardo, Patrícia, Mônica, Úrias e Alberto. Encerradas as apresentações, Galeno proferiu uma prece, dando por iniciada a reunião. Em seguida, explicou: Esse é um grupo de pessoas que se propõe a trabalhar junto aos maiores necessitados que existem, os suicidas. Para isso, é imprescindível estudarmos as raízes do problema. Basicamente, o nosso conteúdo abrangerá áreas de aprendizado em que procuraremos analisar como, por que e quando o suicídio ocorre, qual a terapêutica mais eficaz e quais os meios de ajuda de que podemos dispor. Galeno fez uma pausa, fitando cada um de nós e prosseguiu. É assunto extremamente complexo que iremos analisar aos poucos. Este grupo é para principiantes, que terão oportunidade de, gradativamente, irem adentrando a área tão melindrosa quanto a de atuar junto aos suicidas. Temos outras equipes trabalhando em função mais especializadas e de maior responsabilidade. Após nova pausa, em que perscrutava nossa íntima disposição para esse labor, concluiu com gravidade. Lidar com suicidas exige grande equilíbrio do servidor. Assim, é indispensável agora o fortalecimento das condições mentais e vibratórias de cada um, para que possam suportar o contato com esses irmãos necessitados sem se deixarem influenciar por eles. Dizem que as emanações deletéreas de um suicida podem conduzir outros ao mesmo ato se não estiverem devidamente preparados, comentou Virgínia. Exato, concordou o instrutor Galeno. Por isso, nossas atividades práticas nesta primeira fase irão se restringir à prevenção do suicídio. Vamos trabalhar com os encarnados, então? Indagou Úrias. Sim, procuraremos auxiliar os que estejam sofrendo pressões de toda a ordem, evitando assim que cometam um ato extremo do qual iriam se arrepender amargamente no futuro.
Compenetrado, Alberto questionou. Quando encarnado, fiz uso de drogas e isso é autodestruição inconsciente. Também agiremos nessa área? Sem dúvida. Não só com drogados, mas com todos aqueles que apresentam alguma tendência viciosa, ou seja, que se utilizam do álcool, do sexo desregrado, dos jogos e azar, da alimentação excessiva. Como? Comida em excesso? Todos riram com espanto de Patrícia. Sorrindo também, Galeno considerou. É verdade. Comida em demasia é prejudicial ao organismo. Vocês sabiam que ocorrem mais desencarnações por excesso do que por falta de alimentação? Mônica, que ainda conservava algo do aspecto robusto de quando era encarnada, assustou-se. Gente, então cometi suicídio inconsciente? Não vamos aos extremos, ponderou Galeno, acompanhando a risada geral. Contudo, você há de convir que teve muitos problemas quando chegou do lado de cada vida, não é? Confesso que sim. Minha maior dificuldade foi em relação à comida. Senti a falta dos excessos a que me entregara na terra. Custei a me adaptar à nova realidade em virtude dos condicionamentos que trouxera. Os demais estavam admirados com o relato de Mônica e cada um pensava no seu próprio problema. Perceberam? Jesus, o maior sábio de todos os tempos, deixou-nos um significativo ensinamento que importa considerar em profundidade. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quero que meditem bem nessa lição, sobre a qual conversaremos amanhã. Após uma singela prece de agradecimento pela nova oportunidade de servir, Galeno concluiu bem-humorado. Por hoje estão dispensados. Alegremente, separamo-nos, cada qual pensando em sua própria experiência. Capítulo 2. Novos amigos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Na manhã seguinte, estávamos novamente juntos para o prosseguimento dos estudos. Após a prece inicial, Galeno deixou a palavra livre para exame do tema proposto na véspera. Alberto, um rapaz de tez clara, olhos verdes e cabelos castanhos, alto e magro, semblante sereno, deu a partida expondo sua experiência. Tenho pensado muito nesse assunto. Foi, aliás, uma das razões que me fizeram decidir pelo ingresso no grupo. Nasci numa família boa e sem grandes problemas, além daqueles normais em qualquer agrupamento familiar. Meu pai era industrial e recursos não nos faltavam. Desejava que eu estudasse e fosse um doutor, projetando em mim seus ideais, já que ele não tivera condições para isso. Assim, para agradá-lo, fiz o curso de medicina. Com dificuldade, é claro, porque gostava mesmo era de aproveitar a vida, o que fiz com paixão. Tendo experimentado de tudo, certa ocasião aceitei a sugestão de um colega e parti para a droga. Comecei com o baseado, passando logo para substâncias mais fortes. Fez uma pausa, passou o olhar pela pequena assistência e prosseguiu. Para minha infelicidade, era médico e tinha acesso fácil às drogas e entorpecentes. Não foi difícil mergulhar fundo no vício, levando outros para o mesmo caminho. E seus pais nunca perceberam? Perguntou Virgínia. Não, confiavam plenamente em mim e teriam colocado a mão no fogo pelo filho doutor. Só muito tarde vieram a saber das minhas reais condições quando alguém me levou para um hospital depois de uma festinha de embalo já em estado comatoso. Desencarnei por overdose e sofri muito no além-túmulo. Fiquei um bom tempo em zonas inferiores até que fui socorrido por benfeitores espirituais e trazido para cá. Após nova pausa, completou emocionado. Por excesso de recursos financeiros que me livraram de qualquer preocupação material, pela falta de ideais superiores que me dariam o sustentáculo necessário para vencer as dificuldades da vida,
Sem convicção religiosa de espécie alguma, elegi o prazer como meta da minha vida e fiz dele o meu tesouro, sem perceber que me afundava cada vez mais na degradação moral. Graças à ajuda dos amigos da espiritualidade, fui aos poucos desintoxicando o organismo espiritual dos condicionamentos negativos vinculados às drogas. E hoje posso dizer que estou bem. Todos estávamos impressionados com a narrativa de Alberto e durante alguns minutos permanecemos em silêncio, meditando em suas palavras. Em seguida foi a vez de Patrícia. Ela iniciou seu relato dizendo: Meu tesouro era meu corpo. Muito jovem ainda, ouvi as pessoas elogiarem minha beleza, meu corpo perfeito, o que me enchia de orgulho e vaidade. Passava muito tempo diante de um espelho, ou escolhendo a melhor roupa para sair, ou preocupada em usar produtos que me tornassem ainda mais bela e desejável. Ou numa academia de ginástica, onde procurava esculpir minhas formas, sanando qualquer ligeira imperfeição que surgisse. Tudo em mim tinha que ser perfeito. Enquanto Patrícia falava, eu a fitava com admiração. Realmente era uma bela moça. Vastos cabelos compridos e anelados, pele perfeita, corpo esguio e elegante, gestos delicados e voz bem modulada. Sem dúvida, quando encarnada, deveria ter sido de fazer com que os homens se virassem à sua passagem. Olhei para os outros membros do grupo e percebi que estavam pensando o mesmo que eu. Continuava ela, espraiando o olhar pela reduzida assistência. Não me interessava pelos estudos, por arte ou qualquer outro tipo de atividade, nem pelas outras pessoas. Cultuava somente a mim mesma. Contudo, a sabedoria divina, na cobrança da lei e provendo as minhas reais necessidades, me enviou uma doença que fez com que o mundo desabasse sobre minha cabeça. Contraí um câncer de pele que, em pouco tempo, destruiu a beleza que eu tanto prezava. A princípio, fiquei com o rosto todo cheio de manchas que, posteriormente, viraram feridas. Com o tempo, todo o meu corpo foi atingido pela enfermidade, transformando-se numa imensa chaga viva. Parou de falar, olhou para nós e suspirou, exclamando com amargura: Ah, que desilusão! Só então percebi como era frágil meu tesouro. Excetuando-se a beleza do corpo, eu não possuía mais nada, uma vez que não procurara conquistar afetos, amizades ou conhecimentos. Tornei-me uma pessoa revoltada, amarga e rancorosa, pois me considerava uma vítima, uma injustiçada. Mas você continua muito bonita, exclamou Urias, externando o pensamento geral. Ela sorriu, mostrando uma fieira de dentes alvos e perfeitos, e ponderou. Sim, mas isso agora não tem nenhuma importância. Após a grande viagem e durante longos anos, convivi com as sequelas resultantes da enfermidade orgânica, cujos reflexos continuavam atormentando-me na espiritualidade. Hoje, porém, estou completamente recuperada e tenho como tesouro maior a bênção do conhecimento das verdades eternas do Evangelho de Jesus e tento desenvolver em mim as condições morais imprescindíveis ao processo evolutivo do ser imortal. Agora era a vez de Mônica, que, fitando a companheira que acabara de contar a sua experiência, considerou. Como você, Patrícia, também cultuei o meu corpo, só que de outra maneira. Enquanto você considerava-se linda e sedutora, eu me sentia um lixo. Em virtude da obesidade, que era uma tortura para mim, no fundo criatura vaidosa e cheia de orgulho, acreditava-me um ser desprezível e indigno de ser amado por quem quer que fosse. Mônica fez uma pausa, analisando a nossa reação. Com um gesto expressivo de desalento, prosseguiu. Assim, passei toda a minha vida preocupada com meu excesso de peso e com dietas que, absolutamente, não levava a sério.
Quanto mais me preocupava, mais a ansiedade me levava a atacar a geladeira e a mergulhar em doces, sanduíches, massas e refrigerantes. Nesse ponto, não podemos deixar de rir. Mônica era muito bem-humorada e divertida. Quando falava, representava com gestos e expressões faciais que nos permitiam visualizar a cena a que se referia, fazendo com que caíssemos na risada. Quando paramos de rir, ela finalizou. Dessa forma, perdi a existência. A obesidade era uma necessidade, segundo fui informada posteriormente, que eu programara minuciosamente antes de reencarnar, com o objetivo de evitar que a beleza física me afastasse da programação que me propusera realizar em benefício do meu progresso espiritual. Deveria esquecer de mim mesma, ajudando o meu próximo, especialmente crianças desamparadas. Não consegui. Desencarnei em virtude de um problema cardíaco e fiquei durante algum tempo em zonas inferiores, visto não estar preparada para o fenômeno da morte física. Incentivados pelos relatos dos companheiros, outros foram falando e acrescentando dados novos ao nosso estudo. Úrias, que fora muito pobre, partira para a delinquência, revoltado com a situação de favelado. Abandonou o veículo corpóreo vitimado por uma bala num confronto com a polícia. Ricardo, que depositara no esporte todas as suas fichas, procurando nas medalhas a sua realização, afogou-se numa praia do litoral paulista em virtude de cãibra. Tinha sido excelente nadador, por isso, sua desencarnação causou perplexidade a todos que o conheceram. Como o tempo estivesse se esgotando, Galeno considerou, fechando o assunto. As experiências de cada espírito são muito ricas em ensinamentos, como estamos vendo. Perceberam como cada um tem interesses diferentes? Todos nós centralizamos a mente em torno de um ponto, um núcleo que comanda a nossa vida. De acordo com a faixa evolutiva em que estaciona, o espírito elege seus interesses. À medida que cresce em sabedoria e valores morais, seus desejos afastam-se da materialidade, passando a uma maior espiritualização. Fez uma pausa e concluiu. Ouvimos hoje relatos de pessoas que focalizaram seus desejos em torno de coisas e assuntos materiais, ali depositando seu tesouro e seu coração. Nenhum de vocês procurou, quando encarnado, desenvolver ideais superiores, nobres valores morais, que teriam dado uma dinâmica diferente às suas vidas. Com exceção de César Augusto, que, em virtude da enfermidade que o levou ao desencarne, procurou visualizar o lado transcendental. Todos os demais preocuparam-se apenas com o lado material da vida. O nosso desafio é exatamente esse: desfocar nossos interesses, elevando-os. Torna-se necessário, portanto, que cultivemos o desprendimento e abandonemos o egoísmo que tanto temos acalentado. Vocês estão aqui em processo de aprendizado. Aqui na espiritualidade já compreenderam a importância do vencer-se a si mesmo. Trabalharemos no sentido de irmos nos despojando dos próprios interesses para percebermos as necessidades do próximo, ajudando-o. Para isso, contamos com o Evangelho de Jesus, que será sempre o roteiro seguro que devemos seguir. Encerrando a reunião, Galeno proferiu uma prece e deixamos a sala pensando em tudo o que ouvíramos e que tanto nos impressionara. Tínhamos um farto material para reflexão. Capítulo 3. No trabalho ativo. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Nos dias seguintes, continuamos nossos estudos, enfocando temas de profunda relevância para o objetivo que nos propunhamos a realizar e dedicando especial atenção à necessidade do equilíbrio interior. Certo dia, Galeno nos deu a boa notícia. Hoje vamos iniciar a parte prática do nosso estudo sem prejuízo das aulas teóricas,
que serão ministradas concomitantemente. Temos alguns casos em andamento que farão parte do nosso roteiro de atendimento. Contudo, acabamos de receber um chamado de emergência e vamos até o local indicado, já em atividade socorrista. Partamos. Surpresos, mas satisfeitos pela oportunidade de nos exercitarmos no trabalho ativo, deslocamo-nos até a crosta terrestre sob a direção de Galeno. Ainda era cedo. Para os encarnados, o dia estava apenas começando. O sol, ainda fraco, iniciava sua trajetória pelo espaço. Faltavam 10 minutos para as 8 horas quando chegamos ao local. Em meio a um matagal, num terreno baldio na periferia de grande cidade, encontramos uma jovem desacordada. Nosso instrutor acercou-se da adolescente, cheia de piedade. Era ainda uma menina, aparentando uns 14 ou 15 anos, talvez mais. Loira, magra, muito bonita, bem vestida, o que denotava ser alguém da sociedade. Extremamente pálida, tinha contornos arroxeados nos olhos e na boca. Estava toda molhada em virtude da garoa que caíra durante a madrugada. Galeno cumprimentou uma entidade do nosso plano que estava próxima da jovem. Era uma senhora de cabelos grisalhos e acusava intensa preocupação. Quando nos viu, veio ao nosso encontro. "Graças a Deus que vocês chegaram. Minha neta está passando muito mal", exclamou ela, aflita, mas aliviada. "Recebemos o seu chamado, irmã Adelina. O que aconteceu?" Luciana estava muito desesperada ontem à noite e cometeu uma série de loucuras. Tentei impedi-la, mas não me atendeu aos apelos. Seus amigos abandonaram-a aqui ao perceberem que Luciana estava passando mal. Debalde procurei socorro, ninguém me ouviu. Como esse lugar é muito deserto, temia que minha neta desencarnasse sem receber ajuda. Não sabia mais o que fazer. Tranquilize-se, Adelina. Vamos confiar em Deus e trabalhar. Não se desespere. Se quiser ajudar com proveito, ore. A senhora pareceu acalmar-se um pouco enquanto Galeno examinava a pobrezinha desacordada. Sobre o corpo da menina via-se outra forma, em tudo semelhante à primeira. Era o seu corpo espiritual que estava quase que totalmente desprendido da matéria e igualmente sob o efeito das drogas. Algumas entidades escuras, que no momento em que chegamos procuravam inalar as substâncias entorpecentes que a jovem exalava, fugiram assustadas com a presença de Galeno. Chamando Marcelo e Alberto, nosso orientador disse: "Ela está em coma. A dosagem de substâncias entorpecentes foi muito grande e precisamos agir rápido. Procurem nas imediações alguém encarnado que possa prestar-lhe socorro e tragam-no até aqui. E quanto a nós", dirigiu-se aos demais membros da equipe, "vamos trabalhar. Concentrem-se, mantendo unidade de propósitos com vistas à recuperação da nossa irmãzinha." Os dois saíram para cumprir as ordens recebidas, enquanto Galeno pôs-se a agir. Impondo as mãos sobre a jovem, iniciou a aplicação de passes no sentido longitudinal, com o objetivo de dispersar as emanações deletérias existentes no organismo. Logo, uma fumaça escura começou a se desprender de todo o corpo de Luciana. Enquanto Galeno trabalhava, profundamente concentrado, nós o observávamos ajudando em pensamento. Ao cabo de alguns minutos, a massa escura diminuiu de intensidade, ficando cada vez mais clara até reduzir-se a quase nada. Nesse momento, vimos aproximar-se um homem, absolutamente ignorante do que estava acontecendo, conduzido por nossos amigos Marcelo e Alberto. Ao chegar próximo ao local onde estávamos, Luciana gemeu e ele parou, espantado, apurando os ouvidos. A equipe toda vibrou. "Parece que tem alguém aí", pensou o desconhecido. Ainda levado gentilmente pelos membros do nosso grupo,
O homem entrou no matagal e, estarrecido, viu a jovem caída. Afastou-se correndo em busca de socorro, percebendo que a moça ainda estava viva. E nós respiramos aliviados e satisfeitos. Logo a ambulância chegou, levando-a para um hospital. Fomos todos juntos, aboletados no veículo. Lá chegando, foi uma correria de médicos e enfermeiros que a levaram rapidamente para a unidade de terapia intensiva. O pior já havia passado. Não fora a ação rápida e eficiente de Galeno, Luciana teria retornado mais cedo para a espiritualidade, desencarnando por overdose e na condição de suicida. O homem que socorrera a jovem, operário de uma fábrica, agora com status de herói, relatava para quantos quisessem ouvir como a encontrara no meio do mato, e terminava afirmando, orgulhoso do próprio feito: foi pura sorte eu estar passando por ali naquele momento, porque geralmente faço outro trajeto para ir trabalhar. Nós, da espiritualidade, trocávamos olhares de entendimento e ríamos. Mal sabia ele o trabalho que dera ao Alberto e ao Marcelo. Não demorou muito, a família chegava, perplexa e aflita. Ao saber do ocorrido, os pais demonstraram total desconhecimento dos problemas da filha, incapazes de compreender o que teria levado Luciana a se tornar uma viciada.